As prefeituras municipais estão cada vez mais próximas de aderirem à reforma da Previdência. Isso porque o texto base da proposta de emenda à Constituição, conhecida por PEC paralela da Previdência, foi aprovado no Senado. O objetivo é permitir que estados e municípios adotem aos regimes próprios de previdência social as mesmas regras aplicadas à União, garantindo o futuro das aposentadorias dos atuais servidores na ativa, sem perda de direitos adquiridos e responsabilidade com as contas públicas. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região. Formando opinião, em Ribeirão Preto está o professor de Finanças Públicas da USP, Gabriel Lojaquim. Em São Carlos, o economista Gaio Marco Moraes. Em Araraquara, o especialista em administração pública Gustavo Matar. Deixa eu começar aqui para o Ribeirão Preto, falar direitinho agora o nome do professor, Gabriel Lojaquim. Professor, vamos agora, depois do nome certo, por favor, a indagação que vou lhe fazer. É como aplicar a PEC paralela da Previdência aqui em Ribeirão Preto. Como aplicar? Boa tarde, o senhor. Boa tarde a todos. De fato, foi aprovada a reforma da Previdência para o âmbito da União, mas faltaram diversos aspectos que estão sendo tratados agora na reforma constitucional paralela, a dita PEC paralela, que pretende até simplificar o trabalho dos estados e municípios nas suas reformas previdenciárias, que a essa altura é bastante inevitável, né? Já que boa parte dos gastos dos municípios hoje se destina à despesa com o pessoal e especificamente a despesas com inativos, despesas previdenciárias. Nessa hipótese, respondendo à sua pergunta, como aplicar, nós teríamos que promover no município de Ribeirão Preto e em tantos outros municípios medidas de equilíbrio previdenciário e atuarial para os atuais sistemas que estão bastante insustentáveis, né? Então, a prolongação de idade mínima para o serviço público e outras medidas do tipo serão facilitadas pela emenda constitucional, porque não é necessário nem que se questione se as medidas municipais são compatíveis com a Constituição, porque já vão ser, né, a partir do momento de aprovação da PEC, e bastaria então a aprovação de uma lei ordinária pela Câmara Municipal, o que é um procedimento bastante mais simplificado e evita questionamentos jurídicos, né? Depois, algumas questões mais específicas que nós podemos tratar a respeito do Instituto de Previdência Municipal, que dizem respeito aqui à segregação das massas, né? Que é um assunto mais técnico e detalhado que, pelo que tenho acompanhado, está em discussão. Vou agora até São Carlos, Gaio Marco Moraes, que é economista. Para a gente entender, nós estamos aqui debatendo a necessidade de você mudar a legislação para o servidor público municipal. Em São Carlos, esse servidor público municipal, ele paga o INSS direto, quer dizer, ele não passa pela prefeitura, não tem um instituto previdenciário da prefeitura na cidade? Boa tarde ao senhor. É interessante que no caso de São Carlos a gente não tem um regime próprio de previdência, né? Na PEC aprovada pelo governo, não foi englobada em primeiro momento os estados e municípios, mas dos nossos 27 estados, todos têm um regime próprio e hoje no Brasil nós temos 2.088 prefeituras com regime próprio. Por sorte, São Carlos não está nessa estatística, mas no caso, por exemplo, até que o professor colocou, infelizmente Ribeirão está nesse número. E o Instituto de Previdência dos municipários de Ribeirão Preto tem trazido muita dor de cabeça para a prefeitura, porque realmente o déficit é muito crescente e a situação tende muito a piorar. Agora, para a gente entender, isso facilita então para o município jogar o negócio direto para o INSS? O município faz o quê se ele não tem esse gasto? Ele pode aplicar mais na cidade? Como é que o município tende a reagir? O senhor tem um exemplo para contar. É muito mais fácil que, por exemplo, né, vamos usar até Ribeirão Preto e São Paulo como exemplo. São Paulo teve recentemente uma reforma da Previdência dos servidores públicos, que o gasto com Previdência em São Paulo estava em mais ou menos 11% do orçamento. Em Ribeirão, esse número já está sendo atingido agora, ou seja, o dano é muito grande para o município, porque você começa a comprimir outras despesas
para conseguir alocar esse valor para os servidores. Por exemplo, o investimento em Ribeirão Preto está ficando comprimido, o investimento vai ficar menor do que o gasto com os servidores públicos do IPM. São Carlos, por sorte, não tem essa preocupação e todos os municípios que não têm um regime próprio têm uma facilidade orçamentária muito maior, dado que também o problema previdenciário avança com o tempo. Todo ano, em média, o número de servidores ativos, por exemplo, em Ribeirão Preto, cai 3% e o número de aposentados sobe 3%, ou seja, os servidores ativos que contribuem estão caindo e os aposentados estão aumentando. E ainda a idade dos aposentados em Ribeirão Preto é relativamente baixa. Então, os aposentados de Ribeirão Preto têm em média 65 anos, ou seja, eles têm uma taxa de sobrevida muito longa. E as pessoas que se aposentam hoje no IPM conseguem se aposentar com 53 anos de idade. Então, você tem muita gente se aposentando cedo e muita gente que vai viver muito tempo. Então, você acaba criando um problema que só vai piorar ao longo dos anos. Vou a Araraquara agora, Gustavo Matar, ele que é especialista em administração pública. Uma indagação ao senhor aqui para a gente tentar se localizar. A sociedade civil, ela entende que as mudanças que devem ser feitas na aposentadoria no município, essas mudanças vão ajudar, vão reverter para alguma coisa importante para a própria cidade. Por isso é preciso prestar muita atenção naquilo que vai acontecer. Uma boa tarde. Boa tarde. A sociedade efetivamente não tem essa noção, na minha visão, de quão comprometido está o orçamento público hoje, né? Seja com o regime próprio de previdência ou regime geral. Grande parte do que é gasto pelas prefeituras é para os inativos, né? Justamente, uma pessoa que trabalhou, dedicou sua vida ali no serviço público e a gente teve, igual o colega disse, né, uma mudança aí na população brasileira com o envelhecimento da população, então uma maior saúde, maior longevidade e você tem um achatamento também na base aí com menos pessoas, né? Então, aqui em Araraquara, por exemplo, a gente tem uma situação igual a de São Carlos, que a gente trabalha aqui com servidores com regime geral da Previdência e sempre teve essa discussão se valia a pena ou não ter aí uma previdência própria, né? Só que os municípios que têm essa previdência própria estão passando dificuldades financeiras e são feitos cálculos atuariais aí de 80 anos para frente. Então, por exemplo, cálculos aí para até 2100, dizendo qual que é a tendência de receitas e despesas previdenciárias. E a gente nota ali um buraco enorme no futuro que não vai ser facilmente preenchido. Então, será necessário aí um sacrifício geral. A população, a sociedade civil tem que efetivamente entender isso, que vai haver um sacrifício geral de toda a população, não só dos funcionários públicos, né? Os funcionários públicos municipais e estaduais, eles estão entrando na discussão agora com a PEC, mas todo mundo vai pagar esse preço de trabalhar mais tempo ou de recolher mais, né? Até o recolhimento progressivo está sendo conversado. Então, como diria lá o Nicolau Maquiavel, o italiano, estudioso italiano, quando o governo vai fazer um bem, ele tem que fazer aos poucos. Quando vai fazer um mal, entre aspas, porque é um mal individual aí para o bem coletivo, ele tem que fazer de uma vez. E aí por isso que é importante essa PEC efetivamente impacte de uma vez só os estados e os municípios aí. Volta a Ribeirão Preto, Gabriel Lochaguim, professor de Finanças Públicas da USP. Estamos aqui num debate na sociedade civil, porque nós temos também um debate político. Devemos ou não devemos ter servidores públicos? Quanto mais, melhor. Quanto menos, melhor. Enfim, Ribeirão Preto não tem servidor municipal público demais, não? Eu lia hoje de manhã no jornal a notícia de que em 56% dos municípios brasileiros, o maior empregador é a prefeitura, né? Ou seja, é como se toda a atividade econômica girasse em torno do serviço público. Isso é claro que gera situações insustentáveis.
Isso não é em nenhum momento menosprezar o trabalho importante dos servidores públicos, que são indispensáveis para o funcionamento do serviço público voltado ao cidadão, mas é propor apenas um equilíbrio entre aquilo que se arrecada e aquilo que se gasta, porque é claro que as entidades públicas também têm que ser sustentáveis, né? Têm que ter condições de serem mantidas. E essa é a dificuldade que se apresenta com os gastos previdenciários. Ambos os colegas que falavam antes de mim mencionaram como o município de Ribeirão Preto apresenta uma situação específica, porque de fato tem um regime próprio. E esse regime próprio gera uma série de dificuldades de equilíbrio, porque muitos servidores públicos, né, excessivos, como você mencionou na sua pergunta, em diversos municípios, acabavam se aposentando muito cedo. E no regime previdenciário anterior, então, precisava ser enfrentada essa situação. Então, o que se fez em Ribeirão Preto, assim como em outros municípios? Se estabeleceu uma data de corte, se criaram dois grupos de servidores públicos, o chamado grupo financeiro, o chamado grupo previdenciário. Então, aqueles servidores num regime antigo, eles são uma massa em extinção, que recebem benefícios ainda em situação de desequilíbrio. Isso precisa acabar. Eles precisam ser trazidos para o regime previdenciário, que pressupõe um maior equilíbrio atuarial. Vou agora até São Carlos, Gaio Marco Moraes, que é economista, para a gente se localizar. O debate agora é administrativo ou político? O senhor está tranquilo na sua cidade, mas o senhor está vendo que nas outras cidades não. Vamos fazer o quê? Vamos para o debate político ou administrativo quanto ao número de servidores ativos e inativos? Olha, em São Carlos a gente está um pouco mais tranquilo, mas tem nossos problemas também, mas Ribeirão realmente a coisa está difícil. Mas eu acho uma fala muito feliz do professor Gabriel, que em relação aos servidores. Ninguém aqui tem perseguição a servidor ou nada disso. Os servidores prestam e prestaram um serviço muito importante em todos os municípios. Mas essa questão, especialmente em Ribeirão, ela é muito importante porque a gente tem que explicar para os próprios servidores que eles vão ser prejudicados se esse regime não for alterado e se essas contas não forem equilibradas. E é uma discussão, de certo grau, política, porque ela é econômica, evidente, mas ela tem um conteúdo político. Então, a prefeitura tem que explicar para a população e para os servidores que se as contas não forem equilibradas, como o professor também Gabriel citou, esse gasto, esse déficit do IPM, ele acaba impactando no município de uma forma prejudicial, porque o gasto com servidores acaba sendo excedido pela porcentagem dada pela Constituição. Então, você acaba excedendo o limite prudencial e até o limite dado mesmo pela Constituição, e você acaba tendo restrições como não podendo contratar, não podendo melhorar a carreira de servidor, tendo que cortar o tempo que os servidores trabalham, enfim. Então, é uma discussão muito importante e a política também. Araraquara, Gustavo Matar, que o senhor poderia tirar uma dúvida aqui, que o senhor que é especialista em administração pública. Prefeitos e vereadores conhecem o que é uma administração pública e que inchar a máquina não é administrar bem? Esse é um desafio que realmente tem que ser encarado, né? A profissionalização daquelas pessoas que tomam decisão, que efetivamente vai estar lidando com a máquina pública. Hoje a gente não tem obrigatoriedade desses prefeitos, desses vereadores estarem capacitados para isso, né? E efetivamente muito mais poderia ser feito, de ter treinamento. A gente aqui, por exemplo, em Araraquara, tem a faculdade da Unesp que tem o curso de administração pública. Então a gente poderia ter cursos preparatórios aí para a pessoa que acabou de ser eleita, agora ano que vem a gente vai ter eleição municipal, poderia preparar os candidatos melhor também, com noções orçamentárias, previdenciárias, administrativas, para chegar mais preparado, não só na eleição, mas depois na gestão, na hora de assumir o cargo. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o professor de Finanças Públicas da USP, Gabriel Lochaguim. Em São Carlos, o economista Gaio Marco Moraes. Em Araraquara, o especialista em administração pública, Gustavo Matar. O Fetor, cresce para as câmaras a responsabilidade com as cidades, com a reforma da Previdência.
Cresce e muito, Roberto. Na verdade, nós precisamos nos conscientizar de 3 fatos que formam o cenário em que nós temos que analisar essa PEC da Previdência dos estados e dos municípios. A primeira é que a população brasileira está envelhecendo. Isso é um fato inegável. E o brasileiro está envelhecendo antes de enriquecer. Segundo lugar, o mundo vive uma revolução tecnológica terrível. E a revolução tecnológica indica um caminho que vai acontecer fatalmente. Imediato, talvez não, mas em termos mediatos, a mão de obra não preparada será substituída em grande parte por máquinas. E aí nós teremos essa revolução que acentuará a terceira realidade. O Brasil nunca foi um país revolucionário. O Brasil foi, Roberto, sempre um país reformista. O que é reforma? As reformas são revoluções a conta-gotas. Estamos fazendo uma reforma da Previdência Nacional nos estados e agora nos municípios. E ela deverá acontecer de novo dentro de 5 anos, pode ser 4, 3, uma outra reforma da Previdência, dada a dinâmica que o mundo tem começado a observar. Nós temos que entender que a reforma da Previdência situa-se exatamente na necessidade de se adaptar. Charles Darwin, há mais de 2 séculos, já nos dizia que a adaptação não é um truque da natureza, mas é uma necessidade da vida. E essa adaptação precisa mostrar que na transição que nós estamos fazendo, e essa é uma fase de transição do passado para o futuro, e o presente mostra que, muitas vezes, concessões ao passado são o preço que se deve pagar para se construir o futuro. Por exemplo, o celular é uma espécie de microfone que foi dado a todos aqueles que querem ter um microfone para dar a sua opinião. E com isso se transmite informações verdadeiras ou aquilo que na semana passada se chamou de fake news, que é um fato, informações mentirosas. Mas elas evoluem. E nós verificamos com essas informações que o povo toma consciência de que os grandes privilegiados no Brasil se agarram ao corporativismo e ao patrimonialismo. E eles estão presentes de maneira nítida nessa reforma da Previdência que nós estamos analisando e que deverá ser uma reforma da reforma dentro de pouco tempo. O que precisa ficar bem claro é que governar, mais do que nunca, é construir confiança. E essa confiança, que se constrói a prazo e se perde à vista, está faltando exatamente no âmago da opinião pública, que ela não confia bem naqueles que estão fazendo a reforma da Previdência, embora se saiba que ela é mais do que necessária. Aqui em Ribeirão Preto, para dar um exemplo apenas, o prefeito está fazendo o possível e alguns entendem até o impossível, e tentando não agradar a todos, mas fazer aquilo que é necessário. E nem sempre é fácil, quando se está ao lado da verdade, a mostrar que a verdade é a necessidade que deve se chegar de imediato. Nós temos que entender também que a dificuldade nem sempre está em aceitar ideias novas. A verdadeira dificuldade, nossa, na vida toda, está em se livrar-se das ideias antigas. E essas ideias antigas são aquelas que mais estão presentes no momento de transição. E esse momento de transição, mais do que nunca, nos mostra aquilo que já indicava uma espécie de eco de 2000 anos atrás, o imperador romano César Augusto. Ele aconselhava o seguinte, quase que uma orientação de todo o povo latino, da latinidade. Ele dizia o seguinte, apressa-te devagar. Vai depressa, mas devagar. Parece uma contradição, mas é uma realidade. Nós temos no Brasil muita democracia, quase completa democracia, mas não temos democrata. Mas do outro lado nós não temos nem república e nem uma quantidade de republicanos à altura daquilo que nós necessitamos. A república é coisa pública, coisa advogada. Transparência, aí que faltou até agora.
Porque na hora que a população tiver consciência, através dessa informação, da necessidade maior de se ter uma república completa, o que vai ocorrer é que o povo, tendo transparência, vai ver que a democracia assentada na igualdade está mais distante cada vez mais das metas. Temos democracia, alguma democracia, mas não temos democrata. Precisamos implantar a república, porque a democracia deve vir depois, e a democracia veio antes. Portanto, o erro já está no início, no começo. E esse é o ponto de partida. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Muito obrigado, Roberto. Bom fim de semana para você. A você também.